Reflexão. O tema dessa reflexão é sendo contemplado por Deus. No Salmo 116, versículo 15, assim está escrito: Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O cristão que foge do pecado não teme nem a morte nem o inferno. Para ele as portas do céu estão abertas. Jamais será rejeitado por Deus, pois ele está lavado pelo sangue de Jesus. No momento de partir desta vida para outra, ele estará sendo contemplado pelo Senhor Deus, pois a morte de um santo é preciosa diante de Deus. Pois o Senhor se deleita com a morte dos seus servos, que viveu uma vida santa e piedosa diante dele. Pois ele passou de uma vida para outra vida melhor, porque ele venceu a morte nas 3 dimensões: morte física, morte espiritual e morte eterna. Ele é vencedor porque Jesus venceu por ele. O salmista, no Salmo 31, versículo 5 diz: Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu remiste, ó Senhor Deus da verdade. Aqui estamos vendo a total e plena confiança do salmista Davi em Deus. O salmista tinha essa confiança porque sabia que viveu uma vida santa e piedosa diante de Deus. E encomendou seu espírito nas mãos daquele que remiu, daquele que o comprou pelo sangue de seu Filho amado Jesus Cristo vertido na cruz. O Senhor Jesus, na hora que estava morrendo, a morte por crucificação na cruz, também encomendou o Espírito a Deus o Pai, quando disse: Pai, em tuas mãos encomendo o meu Espírito. Homens piedosos que condenaram o mundo ímpio, encomendaram o seu Espírito, sua alma nas mãos de Deus. Sabiam que estava partindo para uma vida melhor. Estavam sabendo que estava partindo para a eternidade, para viver o dia eterno com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando chegar esse momento, tão aguardado por todos os salvos, em todos os tempos, em todas as eras, em todos os lugares e em todo o universo. Louvado seja Deus, porque a morte de um santo é preciosa diante de Deus. A morte é o veículo mais próximo de um cristão encontrar-se com Deus. Isto é, antes de Jesus vir buscar a sua igreja. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos 6:23, diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna dada por Cristo Jesus nosso Senhor. Vemos aqui a figura cruel do pecado na figura de um feitor de escravo que dá a morte como pagamento. Isto para aqueles que viveu na prática do pecado, para aqueles que viveu uma vida de orgia, uma vida dissolutamente. O pecado está representado na figura de um cruel feitor que dá a morte como pagamento. O salário é certo, o salário do pecado é a morte. Mas para os cristãos é a vida eterna dada por Cristo Jesus. Para o cristão a vida eterna está assegurada pelo santo e eterno sacrifício de Jesus efetuado na cruz do Calvário. Isto devido ao seu amor santo, o seu amor rasgado, moído e ensanguentado na cruz do Calvário por todos os pecadores. A morte é a consequência do pecado. A morte é um sinal de uma vida sem Deus, é fruto de uma vida pecadora diante de Deus e dos homens. A morte é fruto do pecado. Que nós possamos fazer a decisão hoje de servir mais e mais a Deus com toda a perseverança. E que aqueles que não servem a Deus ainda, que tomam a decisão de servir a Deus também como os cristãos e ter a certeza da vida eterna quando parte desta vida para outra, porque só Deus
pode dar a segurança da vida eterna. Só Deus tem a vida eterna para dar e não mais outro. Não tem ninguém neste mundo que possa assegurar a vida eterna ao ser humano, a não ser Deus, o Todo-Poderoso. Amém.